quem preside a mesa é o Ricardo Campelo, e quem substitui o João Crestana, que perdeu o voo e não pôde vir, é o Rodrigo Bicalho, que agora sim vai dar o show dele à parte. E o outro componente da mesa, mantido, o Marcelo Manhães, da OAB de São Paulo. Peço, por favor, que... Então, de início, eu vou já passar a palavra para o Dr. Marcelo começar. Boa tarde a todos. Fernando, muito obrigado mais uma vez pelo convite, a OAB agradece. Ricardo, presidente da mesa, ainda bem que pelo menos não mudou o nome, porque eu tinha decorado já o meu script, era Ricardo. Se mudasse, eu fiquei preocupado. Mas já que é Ricardo, ficou fácil, não errei. Rodrigo já é um amigo de velha data, companheiro, excelente advogado, os mais renomados no Estado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vou falar aqui um pouco sobre ocupações urbanas e a Política Nacional de Habitação. Bom, não é de hoje que o problema de habitação passa a ser tratado pelas pessoas com uma especial atenção. Seja, obviamente, pela necessidade que se tem, através da sua moradia, de ter um local de segurança, um local onde você guarda os seus pertences, onde você reflete, onde você vive com a sua família. E isso nós começamos desde lá das cavernas. Só que aconteceu um ligeiro problema. Acabaram as cavernas. E aí começou a faltar o imóvel, e aí eis que surgimos nós. A única pessoa que conseguiu resolver esse problema com seus esforços próprios foi o nosso simpático João de Barro. Esse resolveu o seu problema, constrói a sua casa, alguns até com um espírito empreendedor de verticalizar a sua casa. Certamente, nesta região não tinha Ministério Público, porque se tivesse, duvido que alguém aprovasse uma edificação dessa forma. Mas, enfim, como nós não estamos... Interessante essa fotografia, né? Achei o máximo isso. Como nós não estamos nem nas cavernas, porque já acabaram as cavernas, e todas elas já ocupadas. E como o João de Barro também, nós não somos e também enfrentaremos problema com o Ministério Público, nós temos que passar por outro enfrentamento, que é o enfrentamento do elevadíssimo nível de urbanização que aconteceu nos últimos 50, 60 anos e que praticamente provocou a situação quase calamitosa que nós vivemos nos centros urbanos, e não nos grandes centros urbanos, nos centros urbanos em geral. Esse processo de urbanização, isso que se reflete no Brasil todo, saiu de 1950 com algo em torno de 45%, e nós chegamos agora em 2010 a 85%, a estimativa de que em 2025 esse número alcance os 95% da população vivendo nos centros urbanos. Todos sabemos que os centros urbanos receberam as pessoas, mas os centros urbanos não deram em troca a infraestrutura necessária. E é por isso que o IBDIC é fundamental a atuação desse tipo de instituto, que é exatamente estudar a infraestrutura, o que falta para poder dar resposta a essa demanda que em 50 anos comprometeu a qualidade de vida das pessoas que moram nos centros urbanos. E isso provoca, a imagem não ficou muito boa, mas isso provoca o surgimento, isso tudo que vocês estão vendo aqui não é mata, não, isso aqui é favela. Essa aqui é a Paraisópolis, isso aqui é a favela Paraisópolis, segunda maior favela da cidade de São Paulo, na região sudoeste. Vizinho aqui é a região do Morumbi, aqui é o Colégio Nacional do Morumbi, aqui é a Avenida Giovanni Gronchi, enfim, todo mundo conhece esses prédios que ficaram famosos por algumas novelas que adotam, né, aquela novela... agora esqueci o nome. Bom, enfim. Então, aqui, essa favela aqui com 60 mil pessoas, os dados de habitantes da favela têm alguns choques. Alguns falam de 45 mil, outros falam de 60 mil, e a população da Paraisópolis, os líderes indicam um número de 80 mil pessoas. Enfim, é uma cidade
que seria uma cidade de número 110 entre os 600 municípios do estado de São Paulo. Então, estaria entre as 100 cidades, praticamente, mais populosas do estado de São Paulo, vivendo numa área de 700 mil metros quadrados. Então, vocês veem aí o nível de adensamento, vocês veem o nível da ausência do poder público no que se refere à coleta de esgoto, saneamento básico, serviços em geral públicos. E isso aqui se reflete em números interessantes e tristes para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem praticamente 11 milhões de habitantes. Em 1970 nós tínhamos 14 mil domicílios em favela. Em 2007 nós temos 378, que reflete 1 milhão, praticamente hoje é 1.600.000 pessoas morando naquelas condições. E em loteamentos, aqui eu generalizei em loteamentos irregulares, leia-se aí os loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, parcelamento de solo realizados em áreas de preservação permanente, parcelamento de solos feitos em áreas de proteção aos mananciais. Nós temos mais 1 milhão, praticamente 1.800.000 pessoas. Então, nós temos 3,5 milhões de pessoas morando nessas condições. 3,5 milhões de pessoas que representam praticamente 30%, 30% da cidade de São Paulo. Todas elas não, mas com um nível de atividade empresarial dentro das favelas é incrível, porque lá dentro existe um comércio, existe uma prestação de serviço considerável. É uma geração de riqueza dentro dessas comunidades, que, de certo modo, acabam sendo desprezadas pelo poder público. Nesse ponto, os economistas adoram estudar esses números, porque realmente são fatores que, sob certo ponto de vista, o governante acaba desprezando e poderia dali tirar outras benesses para toda a cidade. Mas, enfim, seguindo com esses números, só para comparar com a cidade de Curitiba, onde estamos, que é a população de 1.800.000. Só para lembrar, nós temos de loteamentos irregulares 1.800.000 pessoas. Então, nós temos uma cidade de Curitiba morando em parcelamento de solos irregulares ou em áreas de risco, em preservação permanente. Então, vamos dizer que São Paulo tem de saldo, e aqui eu chamo negativo, 1,5 milhão de pessoas morando na favela. Mas Curitiba, a despeito de ter 1.800.000 pessoas, e a despeito de ser, via de regra, um modelo, um exemplo de cuidado urbanístico, ela guarda também já uma certa preocupação, porque, afinal de contas, nós já temos quase 47 mil domicílios em favelas, gerando 162 mil habitantes. Está beirando já os 10% da população. Então, já é um sinal amarelo que se acende aqui na cidade. E ontem, assistindo a palestra do arquiteto presidente da IPUC, lógico que o foco da palestra era a mobilidade, mas é um número também interessante para ouvir a posição dele no que se refere ao planejamento da cidade em relação a essa situação. Porque São Paulo já teve 10% da população favelada, hoje já está com 30%. Então, o que erramos em São Paulo que não pode ser errado em cidades, em especial cidades da qualidade de Curitiba? Mas, enfim, nós temos aqui esses dados e chegamos, então, saindo um pouquinho desse cenário, isso é só para traçar o pano de fundo da nossa conversa, que é o seguinte: o que foi feito nos últimos anos para atender o foco da habitação de interesse social. Então, aqui, o que eu vou falar um pouco não se refere ao mercado imobiliário como um todo. Aqui, agora, acabamos de ouvir essa sectarização do tipo de mercado, e eu vou aqui me ater ao interesse social, às habitações de interesse social. E o que foi feito de 2009 para cá foi, primeiro, em dezembro de 2009, a realização do plano, a elaboração do Plano Nacional de Habitação. Um texto com suas mais de 300 e poucas páginas, bastante interessante de ser lido, coordenado pelo Ministério das Cidades. Vale aqui destacar que, com uma atuação muito forte de várias entidades e de chamados movimentos sociais, com a chamada gestão democrática e participativa da elaboração de textos de lei,
enfim, elaborado então em 2009. E ele aqui representa o plano, como diz o próprio plano, representa a retomada do planejamento do setor habitacional, visando garantir o direito à moradia digna, levando em conta medidas estratégicas e de longo prazo. Se de 2009 para cá as coisas aconteceram como estava previsto em 2009, é um segundo embate, um segundo debate. Agora, o que é bastante positivo é o enfoque de se entender que precisam ter medidas estratégicas e de longo prazo e deixar de termos medidas imediatistas, que infelizmente acabam contaminando a filosofia dos nossos gestores públicos, que buscam, também já foi dito em outros painéis aqui, apenas a reeleição e não alguma coisa que se perpetue e que seja, então, uma política de Estado e não uma política de governo. Seguindo no plano, o plano está calcado basicamente em 2 programas. Estou vendo 3 aqui, mas são 2. Um programa é o Minha Casa Minha Vida e o outro que é o PAC. O Minha Casa Minha Vida, também aqui já comentado, com um enfoque, a despeito de tratar de habitação, teve mais um enfoque econômico, visando exatamente a superação da crise de 2008 para 2009, foi sobre esse ponto um programa de sucesso, mas enfim, o que se deve aplaudir é que efetivamente foi o primeiro grande passo visando habitações de interesse social desde a elaboração, desde a criação do BNH, que na verdade não focava a habitação de interesse social, mas de algum modo era um grande programa de habitação. Acabou se destinando mais à classe média naquela conceituação de 1960 a 1970. Mas enfim, uma grande atenção e deslocamento de recursos para a efetivação desse programa. E o PAC, focado basicamente, o PAC 1 e o PAC 2, na questão de infraestrutura social e urbana e ampliação para poder fazer os investimentos nas habitações de interesse social. Muito bem, com esse programa, com o Plano Nacional, tendo os 2 programas como base, como fundamento, eles traçaram a seguinte premissa. A premissa de ter acesso à moradia digna está relacionada a 3 fatores. 1. Capacidade de ampliação e disponibilização de terra urbanizada destinada às habitações de interesse social. B. Estratégias de estímulo à cadeia produtiva da construção civil voltada à HIS. Mais uma vez aqui o IBDIC e Sinduscom diretamente relacionado a isso. O que significa efetivamente estimular a cadeia produtiva da construção civil voltada à HIS? Exclusivamente ter um tratamento fiscal melhor? A RET, 1% de ISS, é só isso que basta ou não? Ou essa discussão tem que ser muito mais aprofundada? Sobre esse ponto de vista, me parece, à primeira vista, que pouca coisa foi feita no que se refere a estímulo à cadeia produtiva da construção civil para a HIS. E fomento ao desenvolvimento técnico dos agentes envolvidos. Isso também é outra coisa. Isso aqui me pareceu uma grande carta de intenções, mas com poucas medidas efetivas nesse aspecto especificamente. Então, veja, com isso tudo, o plano acaba fechando o seu objetivo no seguinte sentido. Isso aqui não é frase minha, é frase do próprio Plano Nacional de Habitação. Diz o seguinte, que é ampliar a produção e estimular a modernização da cadeia produtiva da construção voltada à produção de HIS e HMP, mercado popular, buscando obter qualidade, menor custo, ganho de escala e agilidade. Agora, só um detalhe, se fala de ganho de escala, isso todos que já atuam já no Minha Casa Minha Vida sabem muito bem, ganho de escala se faz com imóveis, com terrenos grandes. E para arrumar terreno grande em centros urbanos? É muito difícil, quando não impossível, ou a um custo que não fecha a conta. Então, essa equação, então, enquanto isso daqui, no papel, e até nas intenções, cai bem, no campo econômico as coisas não fecham. E essa é a grande interrogação. E agora o que fazer? Muito bem, se nós temos esse objetivo geral do PNH, o próprio PNH trata também das suas estratégias, e aí então reproduz um pouco parte daquilo que nós estamos acabando de falar, que é desonerar o processo de produção da habitação de interesse social, garantindo que os incentivos gerem efetivamente redução do custo e aumente a oferta de moradia. Dar agilidade aos procedimentos de aprovação de empreendimentos habitacionais. Isso, aquela história de fazer um balcão especial de aprovação dentro
de todas as cidades, para especificamente empreendimentos de HIS, era fundamental. Porque o prazo, se a margem de ganho já é extremamente pequena, num processo de longo prazo, para aprovar, isso custa ainda mais caro e come essa margem. Então, certamente, isso aqui é fundamental que se faça procedimentos especiais e agilidade no procedimento de aprovação, buscando simplificar o processo de licenciamento. Licenciamento no âmbito local e criando ambiente favorável para a agilização dos registros cartorários. Também já foi dito ontem também sobre a questão de registro de imóveis, essa preocupação, muitas vezes, de entrar e voltar no cartório determinados procedimentos que acabam tomando muito tempo para obter o registro final da incorporação. E aqui, no licenciamento, como eu acabei de falar, se nós precisamos ter em escala, ter imóveis grandes, via de regra, acabam enfrentando problemas do ponto de vista ambiental. Então, aí vai também uma questão de saber se esse licenciamento ambiental, até que ponto o rigor de alguns promotores de justiça ou os próprios órgãos de São Paulo, CETESB, admitem ou não determinadas situações de flexibilização nas aprovações de projetos de HIS. Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização de materiais, componentes, sistemas de tecnologia adaptados a características regionais e adequadas às especificidades de HIS. E as três últimas, que é estabelecer normas gerais aplicáveis em todo o território, que tenham homogeneidade às exigências para habitação e interesse social, capacitação de mão de obra profissionais que trabalham no setor voltado ao HIS, buscando alcançar maior qualidade dos projetos no processo de construção, e aqui, por último, o apoio ao autoempreendimento da casa própria e aos processos de autogestão e cooperativados. Com relação a essa última estratégia, eu atuei durante 7 anos na Coab, lá de São Paulo, e tive contato direto com alguns empreendimentos ainda sendo efetivados através dos mutirões, através do autoempreendimento. A experiência que a Coab sofreu lá, aqui vai uma opinião minha pessoal, é desastrosa, porque esse tipo de mutirão acaba sendo por três aspectos. O primeiro, porque ele custa mais caro do que uma construção, vamos chamar, padrão, usual. Um empreiteiro indo lá construir e entregar a obra. Ele é mais caro. Muito mais demorado. Muito mais demorado, é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, que alguns senhores vão ficar surpresos e algumas das senhoras vão ficar irritadas, que é o seguinte: o mutirão, então a prestação do serviço é feito pelo próprio futuro mutuário, esse mutirão é feito pelas mulheres e não pelos homens. As mulheres é que trabalham no final de semana construindo as casas, e não os homens, por incrível que pareça. Essa é uma informação que para mim foi uma surpresa. O homem, aspas, é um vagabundo, porque ele vai com o argumento de que alguns deles lá, não, eu trabalho a semana inteira, então ele vai lá e ele coordena o trabalho. E as mulheres é que pegam o tijolo e assentam o tijolo, assentam a massa e que tocam o negócio para frente. Então, eu vi isso acontecer lá, porque a gente tinha que fazer, a Coab coordenava isso e liberava os recursos para as entidades coordenadoras dos mutirões, e eu realmente achei, enfim, negativo, mas está na estratégia. Sob o ponto de vista jurídico, eu trouxe aqui lembrar aqui que nós temos, para combater a especulação de imóveis ociosos e, portanto, colocá-los no mercado para poder fazer habitação de interesse social, eu destaco aqui o parcelamento de solo, edificação compulsória, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação de pagamento por título de dívida pública e o consórcio imobiliário. E ainda, instrumentos jurídicos para promover regularização fundiária, nós temos a legitimação da posse, demarcação urbanística, uso campeão coletivo e a utilização do direito de superfície. Lembrando que, além dos PNHs, nós temos também os planos estaduais de habitação, os planos municipais de habitação, que estão sempre relacionados com os planos diretores estratégicos de cada cidade, e os planos locais de habitação de interesse social. Agora, partindo para o último ponto da apresentação, acho que de tempo, eu estou respeitando o meu tempo, né? Em relação, esse é o último ponto que eu gostaria de abordar, que é o seguinte: pela imprensa, jornais, a gente sempre vê assim, as pessoas muito preocupadas com determinadas terminologias. E alguma coisa que já vem me provocando um pouco
de irritação é essa coisa do politicamente correto. Então as pessoas ficam muito preocupadas de serem todas muito politicamente corretas e, na verdade, revestidas de uma grande hipocrisia. Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar, quem é invasor e quem é ocupante. Quem é o ilegal e quem deve ser assistido pelo poder público. Então, o que eu coloco aqui é o seguinte, quando eu coloquei aquela fotografia da favela Paraisópolis, lá com 40, 60 ou 80 mil pessoas morando lá, desde 1950. Paraisópolis nasceu em 1950, junto com aquele processo de urbanização da década de 50 para 2000. Da mesma forma que aconteceu esse processo de urbanização, foi esse o resultado que deu em Paraisópolis, Heliópolis e todas as outras, 1,5 milhão de pessoas que moram em favelas e o 1,7 milhão que moram em loteamentos clandestinos. O que aconteceu? Eles foram ocupando com o tempo, pela necessidade, não por prazer. Pela necessidade, não tinha onde poder se estabelecer, onde morar numa moradia formal e digna, era o que tinha no momento, e foi ocupando. O tratamento, portanto, a esse tipo de pessoa é o processo, por exemplo, que aconteceu nos últimos 6 anos, né, na cidade de São Paulo, um projeto maravilhoso de urbanização de favelas. Para quem tiver interesse de entrar no site da Prefeitura de SEAB lá de São Paulo, e entender o que aconteceu em Heliópolis, o que aconteceu em Paraisópolis, o que aconteceu na antiga ocupação chamada Cantinho do Céu, que é na beirada da represa da Guarapiranga, e Vila São Francisco, e outras tantas, Vila Jaguaré. O que é o processo de urbanização não é apenas a construção de moradias para as pessoas que estão no próprio local. É muito mais do que isso, porque ela tem uma interação social incrível. Aliás, um detalhe sobre a questão de ocupação e a questão de urbanização de favela. Muitas pessoas acham que você tem que retirar as pessoas e mandar para outros locais e tal, onde o terreno seja mais barato, porque que absurdo você ter uma favela no Morumbi, do lado com tanta infraestrutura, que poderia valer muito mais e tal, tem que tirar a pessoa. Isso é um absurdo, pensar em tirar essa população de lá. Por quê? Não bastasse apenas um aspecto humano, tem uma relação social bastante interessante. Vamos dizer o seguinte: eu, o Ricardo e o Rodrigo moramos lá em Paraisópolis. Eu trabalho durante a noite e o Rodrigo trabalha durante o dia. O que acontece entre nós? Os meus filhos são cuidados por ele no período que eu estou trabalhando, e vice-versa. Quando ele está trabalhando, eu tomo conta, eu olho a casa dele, a expressão é o olhar, né? Eu olho os filhos dele e vejo se está tudo bem na casa dele. Estão alimentados e tal, tudo mais. Nós 3 temos um único cartão de crédito. Pessoal, o Ricardo, entre nós, porque nós somos advogados, né? Então só nós 2, também é, né? Mas é advogado bem sucedido. O Ricardo é o único que tem o CPF limpo. Eu e o Rodrigo estamos nós. O cartão de crédito é dele. Nós não somos parentes. O que nos une é a nossa carência. Então, o que nos une é a necessidade de um resguardar o outro. Nós usamos toda a minha compra, a compra do Rodrigo é feita no cartão de crédito dele. Aquela geladeira que a gente conseguiu comprar a Casas Bahia em 78 vezes, foi usado por o CPF dele. Como é que o poder público pode chegar e falar assim: agora, Rodrigo, você vai sair de Paraisópolis, vai para o Capão Bonito, Marcelo vai para Campo Limpo, você, o Ricardo, vai para... Como que eu posso desengrenar isso? Isso não pode acontecer. Então, respeitando esse princípio, é que a Prefeitura entendeu por bem fazer o processo de urbanização, mantendo as pessoas no próprio local, além da questão de trabalho. Alguns já trabalham na própria comunidade ou trabalham na região por perto. Enfim, isso tudo para dizer o respeito que todos nós, seja o cidadão, seja o poder público, devemos ter com relação à ocupação. Por outro lado, diferente é a questão dos movimentos que se auto-intitulam como movimentos sociais e que, na verdade, são movimentos que adotam uma tese, uma bandeira bonita, que é a da habitação, interesse social e da moradia, e, na verdade, são verdadeiros, esses sim, especuladores imobiliários, que provocam invasões de imóveis, como, por exemplo, isso que aconteceu na região do Morumbi. Eu quis pegar uma exatamente para mostrar perto da Paraisópolis. O que aconteceu aqui?
Aqui é... Opa! Sorry. Aqui é a rua Luiz Miliano, onde tem essa... Aqui. Isso daqui é uma área com aproximadamente 60 mil metros quadrados. Aqui do lado tem um empreendimento comercial já edificado e atrás dele sendo construído 4 ou 5 torres residenciais. Aqui é conjunto comercial e atrás residencial, e tem também um mall, um pequeno shopping. Este daqui, este acesso que nós estamos vendo aqui, não é rua oficial, é uma rua aberta para o empreendimento que está sendo edificado aqui do lado, residencial, com umas 6 ou 8 torres, alguma coisa assim também. Esta área toda, depois vocês vão ver também na apresentação que o Crestana junto com o Rodrigo eles fizeram, consta mais algumas fotos sobre esse empreendimento aqui. Isto daqui está em processo de aprovação, um projeto imobiliário e tal, mas o MTST destruiu o muro que estava feito ali, um muro, destruíram, entraram nesse imóvel. Isso aqui, tudo que vocês estão mais ou menos vendo, mas está aqui, isso aqui tudo são barraquinhas de lona com aproximadamente 1 metro. Quer dizer, ninguém mora nesse 1 metro. Colocaram aqui aproximadamente 2.000 dessas para dar um sinal de esterilização de posse. E aí o MTST, liderado pelo senhor Guilherme Boulos, negocia a desocupação desse imóvel. Ele negocia a desocupação desse imóvel. Na prática, acabou acontecendo que nessa negociação foi estabelecido um prazo de até tal dia para a desocupação, e na verdade já tinha um mandado de reintegração de posse expedido, e a empresa acabou exercendo essa reintegração antes. Então pegou todo mundo de surpresa e não tinha ninguém aqui. Então, falar que ocupou, é isso que eu quero diferenciar bem uma invasão de uma ocupação. Ocupar é você usar aquilo por uma necessidade que você tem de moradia. Isso aqui não é necessidade de moradia nenhuma. Isso aqui é negociação de um lado político e de outro lado financeiro. No outro exemplo que saiu bastante noticiado no jornal, foi aquele outra área invadida pelo mesmo MTST, do lado do Itaquerão, na zona leste de São Paulo, chamado Copa do Povo. O movimento lá foi chamado Copa do Povo, com uma área de 150 mil metros quadrados, salvo engano. Essa área foi ocupada, como estava no período da Copa. O prefeito Haddad e a presidente Dilma receberam esse líder, Guilherme Boulos, e acabou decretando de interesse social, desapropriando, portanto, essa área para atender o movimento do MTST. Então eu pergunto, Aras, para que fazer Plano Nacional de Habitação, para que ter Conselho Municipal de Habitação, para que fazer uma política habitacional dentro de um governo instituído, se é muito mais fácil você invadir e depois pedir para a Presidente da República e para o prefeito ir lá fazer o decreto de utilidade pública ou de interesse social. Então, o foco do que eu queria trazer aqui para vocês é a diferença que se tem entre ocupação e invasão e a diferença principal de tratamento que o poder público deve dar a um e a outro, legitimando aqueles que ocupam por uma necessidade, uma carência absolutamente legítima de habitação, e outro que é o que utiliza dessa bandeira para ter proveito próprio, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista político. E, por fim, uma reflexão que eu gostaria de trazer, porque a nossa Constituição garante o quê? São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho e a moradia. Direito à moradia. Não há, sob o ponto de vista do interesse social, a garantia do direito à aquisição da casa própria. Esse é um conceito também que muitas vezes, como veio o negócio do BNH, que o sonho do brasileiro é ter casa própria e tal, naquele momento, ainda mais com a legislação de locação que existia na época, que impedia ou que não estimulava as pessoas a terem imóveis de locação, porque, lembram-se, até 91 não tinha denúncia vazia, a correção monetária era X% do que corrigia a ORTM, enfim, todos esses detalhes.
que acontecia é que naquele momento o sonho do brasileiro era a aquisição da casa própria. Para fins de interesse social, o que a gente deve atentar é fornecer moradia. E ela não necessariamente se fornece moradia vendendo imóveis, mas pode ser, por exemplo, através das locações sociais. Mas aí a gente vai fazer um outro seminário só para tratar das alternativas de fornecer a moradia para a população de baixa renda. Então, era isso em síntese que eu tinha para apresentar. Rodrigo, Ricardo, muito obrigado, senhores. Agradeço ao doutor Marcelo Manhães por essa muito interessante apresentação. Passo a palavra, então, para o Rodrigo Bicalho, que vai falar em nome do João Crestana do Secov de São Paulo. Bom, gente, enquanto ele prepara aqui a substituição da apresentação, queria antes dar uma notícia a vocês. É o fato de poucos dias atrás foi editada a medida provisória 656, no último dia 7. Não sei se os senhores têm conhecimento. Ela traz, entre outras disposições, na verdade, 3 questões muito importantes para o mercado imobiliário. A primeira, depois do governo ter anunciado várias vezes e ter recuado, inclusive por não ter chegado no modelo ideal, foi instituída a chamada letra imobiliária garantida, também chamada de LIG, que pode ser emitida pelas instituições financeiras, lastreadas, né, em créditos imobiliários principalmente, e com a garantia também do próprio patrimônio do banco. É um assunto à parte, né, não é objeto aqui do nosso debate, mas acho que é uma notícia importante para ser registrada, e depois vocês olharem, por favor, essa medida provisória. Outra questão é a chamada concentração dos atos na matrícula. Uma reivindicação antiga, uma alteração legal que está nesta MP, que o objetivo era dizer o seguinte, mas não é tão simples: quando você for comprar um imóvel, aquilo que estiver noticiado na matrícula pode te afetar, aquilo que não estiver na matrícula não te afeta. Ou seja, execuções trabalhistas, fiscais, ações de natureza diversa contra o proprietário, contra o antecessor, se não tiverem sido levadas à matrícula pelo credor, não tem eficácia perante o adquirente, que seria assim considerado de boa-fé. E essa alteração traz também mecanismos, por outro lado, para facilitar com que os credores levem à matrícula essas informações para que eles possam também se proteger. Na prática não é tão simples de implementar, tem alguns problemas, mas é algo que se institui visando dar maior segurança para os negócios imobiliários. E o terceiro ponto que tem nessa MP, muito interessante, é a permissão para as instituições financeiras usarem uma parcela de até 3%, né, dos depósitos de poupança nos empréstimos de home equity. Esta é uma operação muito pouco conhecida no Brasil, embora autorizada, que significaria o seguinte: eu, Rodrigo, tenho um imóvel quitado, por exemplo, não é, portanto, um financiamento habitacional, e eu vou ao banco, apresento esse imóvel e falo: banco, quanto você avalia esse meu imóvel? Eu avalio por R$500 mil. E quanto você me dá de empréstimo? Estou pegando este imóvel em garantia. O Conselho Monetário Nacional limita a 60% do valor do imóvel, então, por exemplo, o banco me dá um empréstimo de 250, 300 mil reais, pega meu imóvel como garantia e me dá esse dinheiro na mão como dinheiro vivo. Não é empréstimo, não é financiamento habitacional. E aí eu posso usar esse dinheiro. Um aspecto interessante disso, né? Contrato esse financiamento a juros mais baixos para pagar a dívida de cheque especial, aí é um uso bem comedido desse mecanismo, ou um uso irresponsável: pego esse dinheiro, vou para a Disney com a família, troco de carro, etc, etc, e depois a minha casa que estava quitada, eu ainda tenho que pagá-la de novo por conta do risco, correndo o risco, inclusive, né, por conta de tê-la dado em garantia num financiamento específico, não poder nem me valer do bem de família, a proteção do bem de família. Então é um instituto que, usado comedidamente, pode ser interessante. Se abusado, é perigosíssimo, e ele foi uma das principais causas do grande estouro da bolha nos Estados Unidos. Não o estouro da bolha, mas como grande parte, né, da economia americana estava movimentada pelo home equity, no momento em que houve problema com as garantias imobiliárias, isso acelerou, né, o problema de toda a crise. Um outro aspecto é que a gente tem uma preocupação muito grande aqui no Brasil de controlar a inflação. E você cria um mecanismo, né, da pessoa tirar dinheiro vivo para consumo. Mas a verdade é que também tem pouca gente, proporcionalmente, que já tem imóvel próprio quitado
e desonerado e com a documentação regular para poder fazer esse tipo de financiamento. Mas, enfim, são 3 aspectos muito importantes que estão nessa medida provisória e que, quando vocês tiverem a oportunidade, analisem, que isto vai ser vai ter repercussão importante para o mercado. A apresentação será que está aqui? Não conseguiu abrir a apresentação? A apresentação que está no nome de João Crestana. João Crestana. Se ele tiver ali. Joia, é isso aí. Então, na verdade, um prejuízo para vocês foi o João não estar presente. Ele certamente poderia, muito melhor do que eu, apresentar esse tema, por conhecê-lo muito mais, e, na verdade, é o autor, né, desta apresentação, especialmente aqui para este nosso evento. Infelizmente, ele perdeu o avião, então eu vou procurar seguir um pouco a apresentação dele para guiar algumas ideias que ele havia preparado, e talvez um ou outro item eu não esteja à altura de bem interpretar, né? Mas vamos lá. Então, ele coloca aqui, né, uma frase de um líder empresarial venezuelano no Brasil, e que, na verdade, falando de Venezuela e falando de Brasil, um pouco sobre essa questão da crise habitacional. Esta situação calamitosa do país se originou da nossa falta de responsabilidade, de nós, a parcela esclarecida da população, em atender às principais necessidades do povo com eficácia e denodo nos momentos certos que se apresentaram a todos nós. Agora é tarde. Bom, na verdade, nunca é totalmente tarde, né? Nós vimos aqui o Marcelo Manhães apresentar ideias que podem ser utilizadas para essa solução, mas a gente viu que a inércia leva a situações terríveis, né? Um exemplo, o Manhães falou da população de favelas aqui em Curitiba, e eu me lembro quando eu era estudante no ginásio ainda, fazendo trabalhos de estudos sociais, uma das coisas muito interessantes que um grupo apresentou lá era que assim, não existem favelas na região sul. Olha que legal, aqui no Brasil você vê que passado um tempo sem políticas habitacionais, com um problema de crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, isso já não é mais uma verdade, né? Bom, então, a posição do Crestana aqui bastante enfática, né? A responsabilidade é nossa e, de fato, em grande parte é nossa, se nós pensarmos que nós temos que ajudar a conduzir o país nos rumos adequados, né? Seja escolhendo bem os nossos candidatos, seja nos engajando em políticas habitacionais, como faz o Manhães, um trabalho bastante sério nesse sentido. O Manhães comentou sobre o artigo 6º da Constituição, né? Vamos passar aqui rapidamente pelo 5º. O 5º coloca como um direito, né, do nosso cidadão, um dos direitos e garantias individuais, no inciso 22, o direito de propriedade, né? E nós sabemos que a propriedade deverá atender à função social. Aqui eu vou explorar um pouco a questão do direito de propriedade sobre o outro aspecto. Nós estamos falando de invasões urbanas, quer dizer, o direito de propriedade daquele proprietário, aquele titular de domínio ou possuidor que teve a sua propriedade invadida, e que vai recorrer ao Estado, que tem a exclusividade da força, para tentar solucionar o seu problema. E, por outro lado, nós temos essa situação, o artigo 6º, estabelecendo, né, em contrapartida, como direito social de cada cidadão também o direito à moradia, e como também lembrou inteligentemente aqui o Manhães, não é necessariamente o direito de ter uma propriedade em seu nome, e sim que ele tenha acesso a uma moradia digna. Nós não podemos deixar que essas duas forças lutem sozinhas na sociedade, ou seja, o proprietário tentando defender sua propriedade, à base de muros, jagunços, empresa de segurança, e o carente de moradia tentando furar esse bloqueio à custa de invasões, lobbies políticos e toda forma. Na verdade, nós precisamos da sociedade organizada, do poder executivo, legislativo, judiciário, população civil, sociedade civil, né, para tentarmos resolver essa questão. E aqui, também na posição do Crestana, né, invasões acontecem porque o nosso país convive com impunidade e insegurança jurídica. Isto é uma verdade, mas ele contrapõe aqui. A origem real, entretanto, e aqui talvez esteja sendo um pouco radical, mas porém sincero, né? É que nós nunca levamos a sério, nunca desenvolvemos até pouco tempo atrás uma política habitacional perene do nosso governo. Então, na verdade, e por que nós temos essas invasões descontroladas
que o Manhães se referiu. Porque nós temos uma pressão por moradia muito grande, nós não tínhamos uma política habitacional e agora, com seus acertos e erros, ela procura avançar, tentando recuperar o tempo perdido, com ganhos e retrocessos. Esta é a origem real, mas se existe essa pressão, por outro lado, a falta, né, de segurança jurídica e a impunidade que se acentuou no tratamento dado, até pelo politicamente correto, ou por ideologias políticas, a essas pessoas que não tentam regularizar a sua ocupação, mas sim praticar, né, esta invasão violenta, é que tem gerado essa situação de conflito social muito séria no Brasil e que, se nós não resolvermos, nós vamos ter um país cada vez pior para todos nós. Então, vamos lá. O que são os elementos que poderiam ser considerados nessa política perene, né? Uma política, vamos dizer assim, suprapartidária, né? Um projeto de longo prazo do país e não de um determinado grupo político, que tenha uma visão pragmática de resolver o problema e não somente marketing, que tenha limites orçamentários de longo prazo. Isso é uma questão muito importante, não podem ser programas, né, pontuais. Você vai até um determinado ponto, depois você não tem mais verba, não tem como dar continuidade, empresários confiam nesse programa, investem, se preparam, e acaba logo a verba e o programa é abandonado, porque começou um novo mandato, vamos retomar isso na próxima eleição e tudo mais, né? Tudo que você precisa implementar em longo prazo, você precisa conhecer, medir, desenvolver, então você precisa ter as metas, né, a forma, né, de estruturar isso. E aqui o Crestana colocou essa questão simples, imparcial e visível, que são as filas, pelo seguinte: existem em algumas prefeituras, em alguns estados, uma ordem de pessoas cadastradas, famílias cadastradas para receberem, nesta ordem, a habitação que venha a ser produzida de interesse social. O que acontece em grupos organizados que promovem essas invasões? Eles promovem